Dando continuidade ao estudo reprodutivo das plantas, iremos falar hoje do grupo das briófitas. Embora a gente já tenha visto algumas características sobre elas, abordaremos aqui um resumo a respeito de cada grupo de planta apresentado no vídeo anterior. Bem, pessoal, as briófitas são muito pequenas, como você pode ver aqui nas imagens. Vivem em locais úmidos e sombreados. Então, esse tipo de planta precisa estar em um local que ofereça sombra e ofereça água. Caso contrário, elas se desidratam, ou seja, perdem líquidos e morrem. Não apresentam flores, sementes ou frutos. São avasculares, ou seja, não possuem um sistema condutor de seiva. Como é feito o transporte de substâncias, então? É feito de célula a célula, ou seja, as células vão passando de uma para a outra as substâncias necessárias à planta. Isso impede de que essas plantas sejam altas, grandes como as árvores. Por quê? Porque elas não possuem esse sistema condutor, não possuem vasos condutores de seiva. Exemplos: musgos, hepáticas e antóceros são exemplos de plantas que pertencem ao grupo das briófitas. Gente, aqui temos o corpo de uma briófita. Como podemos observar, existem duas regiões. A região formada pelo gametófito, que é a região onde encontra estruturas parecidas com as folhas e parecidas com as raízes, mas não são raízes nem folhas, são estruturas que parecem e são semelhantes a raízes e folhas. Então, a região do gametófito, que serve de suporte e de alimentação para o esporófito. Então, no esporófito você vai ter a cápsula. Dentro da cápsula serão produzidos esporos que, ao saírem de dentro das cápsulas e encontrarem um ambiente favorável, ou seja, um ambiente com sombra e água, né, e umidade, irão produzir gametófito masculino e gametófito feminino. Então vamos lá. Aqui você tem o esporófito. Veja que ele é da cor amarronzado, né? Cor marrom, não faz fotossíntese, retira as substâncias contidas aqui no gametófito. A cápsula aqui, ó, liberando os esporos, que passam por modificações, formando aí gametófito masculino e gametófito feminino. O gameta masculino chega até o gameta feminino por meio da água. Então, para se reproduzir, esse grupo de plantas necessita da água, depende da água. Então, por isso que você vê essas plantas geralmente em épocas de inverno, em épocas chuvosas. Então, ao chegar e fazer a fecundação, da fecundação, o embrião irá se desenvolver ali, formando um esporófito. Então, olha aqui, ó, o esporófito crescendo sobre o gametófito. Então, continuando novamente o ciclo. Então, aqui, ó, os esporos irão formar gametófito masculino e gametófito feminino, que transportado pela água, né, com a ajuda da água, o gameta masculino chega até o gameta feminino e dali se forma novamente os esporófitos. Aqui temos as pteridófitas, não tem flores, frutos ou sementes. Se reproduzem por esporos também, né, semelhantes às briófitas. Como exemplos temos as samambaias, as avencas, chifre de veado, trevo de 4 folhas, entre outros exemplos. Olha a estrutura geral aí de uma pteridófita. Temos as raízes, então é o grupo que já apresenta raízes.
aquelas estruturas lá chamadas rizóides, nesse grupo aqui já evoluíram para raízes. Temos o rizoma, que é um caule que fica debaixo, né, do solo. Olha aqui, ó, o rizoma. Temos báculo, que são folhas jovens. Olha aqui, ó. Temos a folha, então já é uma folha. Aquela estrutura lá já evoluiu para as folhas aqui, nesse grupo. E na parte de baixo das folhas tem umas bolinhas amarronzadas, que são os soros ou esporângios. Aqui aparecem alguns exemplos de pteridófitas, como avencas, samambaias, Lycopodium, Selaginella, esfenófitas e Psilófitas. Alguns exemplos aí de pteridófitas. Aqui temos o ciclo reprodutivo de uma pteridófita. A folha, que faz parte da região dos esporófitos. Então, olha aqui, ó, abaixo da folha, você encontra essas estruturas marrons, aqui chamada de soros, onde são produzidos os esporos. Então, olha aqui, ó, a cápsula do soro, liberando os esporos. Esses esporos são levados pelo vento e vão desenvolver o gametófito. O gametófito vai produzir gameta masculino, chamado de anterozoide, e também gameta feminino, chamado de osfera. O gameta masculino, ou seja, o anterozoide, chega até o gameta feminino, a osfera, por meio da água. Então, a reprodução de pteridófitas também depende da água. Após a fecundação, irá crescer o esporófito sobre o gametófito, dando continuidade novamente ao ciclo reprodutivo. Então veja que o vento é importante para espalhar, dissipar os esporos e a água para realizar a fecundação. Aqui temos o grupo das gimnospermas. Elas possuem sementes, sendo que essas sementes não são protegidas por frutos. Por quê? Porque elas não desenvolvem flores e também não desenvolvem frutos. Como exemplos, temos o pinheiro do Paraná ou araucária. Esse grupo de plantas também produz estruturas chamadas de estróbilo. Então, existe o estróbilo feminino e existe o estróbilo masculino. O estróbilo feminino, quando maduro, se abre para liberar as sementes, chamadas de pinhões. O estróbilo masculino, formado na ponta do ramo, olha aqui, é bem menor do que o feminino. Então, o estróbilo feminino, maior do que o estróbilo masculino. Reprodução das gimnospermas. Temos a araucária aqui, ó, adulta, produtora de estróbilo masculino, também chamado de cone, né, masculino. Temos a araucária adulta, produtora de cone feminino ou estróbilo feminino. O estróbilo ou cone vai produzir os grãos de pólen, irão produzir os grãos de pólen, contendo ali os anterozoides, né, que são os gametas masculinos, e o estróbilo feminino irá produzir os gametas femininos, que no caso ali será a oosfera. O gameta masculino chega até o gameta feminino, gerando ali a fecundação, né, desse encontro, dessa união de gametas, formando aí a fecundação. Dentro da semente, né, formada ali da fecundação, iremos ter o embrião, que ao encontrar um ambiente favorável, irá germinar, formando uma araucária
jovem. Iniciando novamente, né, que pode ser uma masculina ou uma feminina, originando novamente aí o ciclo. Então, ó, ocorre a produção de estróbilos, de gametas, depois vem a fecundação e vem a germinação daquela semente formada da fecundação. Olha só, aqui temos um estróbilo, e é um estróbilo feminino, tanto pela aparência quanto pela a presença da semente, que a semente vai se formar aí no estróbilo feminino, chamado também de cone. Então veja, aqui temos as sementes formadas da união do gameta masculino com o gameta feminino. Só que nesse caso aqui, cada semente é chamada de pinhão. Pinhão, ok? Mais uma vez aqui mostrando a diferença do estróbilo masculino para o estróbilo feminino. Então, olha aqui a diferença. Aqui é uma planta do gênero Cycas.